Essa é a história de 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito. Todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia fazer, mas ninguém fez. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Que a paz esteja com você. Eu quero, nesse primeiro vídeo de 2024, desejar, antes de qualquer coisa, prosperidade na sua vida. Mas uma prosperidade autêntica, muito além da prosperidade material, que garante tão somente conforto material nas nossas vidas. Mas aquela prosperidade que te torna sempre pleno, capaz de amar e ser amado, de respeitar e ser respeitado, de trocar com o mundo as suas energias e cada vez sair maior, mais autêntico, mais forte, porque você não abriu mão da sua essência, mesmo diante de todas as pressões que o mundo faz o tempo todo para que você deixe de ser você mesmo e siga feito gado os desejos de um sistema que nem sempre pensa o que é melhor para todos. Uma prosperidade como essa do Betinho de Souza, esse grande herói brasileiro que teve agora a sua biografia resgatada numa minissérie da Rede Globo, do Globoplay, chamada Betinho no Fio da Navalha, que eu torço mesmo para que vá para a TV aberta, para que todos os brasileiros conheçam ou relembrem desse grande brasileiro, esse grande herói de verdade que nos estimula a sermos pessoas melhores, porque ele mostra que esse verdadeiro heroísmo, essa essência está dentro da gente, muito diferente dos heróis de faz de conta, dos super-heróis, aqui como o Hulk está na minha camisa, Superman e tantas outras, cuja amoralidade faz com que, para salvarem o mundo, saiam destruindo tudo e acreditem que tudo se resolve a resolver as coisas na pancadaria, quando você sabe muito bem que na sua vida, na vida prática, é justamente o caminho que fecha as portas, que cria mais divisão, que cria mais dificuldades, que os verdadeiros desafios da vida dependem do coração, do espírito e da nossa capacidade de continuar resistindo e buscando um mundo que é aquele verdadeiro. E aí sim, o universo abre todas as portas nas maiores dificuldades para nos resgatar. Aliás, quando você assistir a vida do Betinho, você vai ter essa verdadeira dimensão de como nos momentos mais difíceis o universo sempre resgata aquele que é autêntico, aquele que é verdadeiro com seus princípios. Porque é exatamente essa a vida do Betinho. Muita gente acabou conhecendo o Betinho por conta da campanha da fome, a grande campanha da fome, iniciada lá no final do governo Collor, depois logo após o governo Collor, onde mais uma vez alguém que ficava gritando que a bandeira não era vermelha, que inimigos contra corruptos e outras coisas levaram um país inteiro à fome, porque aquele que era o caçador de marajás, como teve como seu primeiro momento simplesmente retirar toda a riqueza do povo, como está fazendo lá agora o Milei na Argentina, mas os marajás, as turmas das caças, tinham informações privilegiadas e preservaram seu patrimônio, porque é sempre assim, esses falsos profetas, esses falsos messias, eles vendem um ódio às coisas, mas não vendem, não oferecem caminhos, não oferecem oportunidades e principalmente um caminho que passe da individualidade e comece pela fraternidade, comece pela nossa capacidade de nos unirmos aos outros. E o Betinho, que ficou conhecido em território nacional e até no estrangeiro por conta do seu combate à fome, na verdade tinha uma história de luta enorme. O irmão do Enfio não ficou conhecido como irmão do Enfio à toa, porque desde a juventude, enfrentando desde as dificuldades físicas que lhe foram impostas pelo destino, como ter nascido hemofílico, como ter desenvolvido uma tuberculose que o deixou afastado dentro de sua própria casa, vendo a vida pela janela, literalmente, pelos livros, isso fez com que ele tomasse uma consciência maior do mundo. Aquela limitação física em todos os sentidos, seja de locomoção, porque estava preso num quartinho durante 3 anos, e porque também suas limitações físicas por conta da doença fizeram que ele fosse maior, com que ele entendesse que o ser humano é muito além de suas aparências. E aí ele conseguiu entender aquilo que está dentro de todos nós, a nossa capacidade, a nossa necessidade de sermos um com todos, sermos amplos, sermos maiores. E foi assim que ele participou da
e ajudou a criar a Ação Popular, o movimento católico, olha que interessante, ligado ao marxismo. Mas hoje em dia a gente vê essas pessoas que atacam de todas as formas o comunismo e o socialismo como se fossem ideias anticristãs. Pois bem, se você conhecer o Betinho, conhecer suas realizações, você vai ver o quão de afinidade existem entre essas ideias. Mas essas pessoas que querem lucrar com o fanatismo, que querem lucrar com o ódio, com tudo que vai na contramão das religiões, daquilo que professa a essência de toda religião, que é unir-se a Deus e se solidarizar e confraternizar com o mundo, elas vão tentar sempre te afastar das verdades que você tem ali. E ele ajudou a criar, a partir disso daí, a Ação Popular, um movimento de resistência que tentava levar esse esclarecimento para as massas, para que as pessoas pudessem e soubessem, tivessem consciência de classe e resistissem a essa opressão. Isso lá dentro da ditadura militar, o que o obrigou a se exilar para não ser morto pela ditadura militar. Essa ditadura tão boazinha que a gente vê muitos ainda aí defendendo, né? E ele passou ajudou o Salvador Allende até o golpe de Estado lá no Chile, passou por outros países e, enfim, retornou ao Brasil naquele grande movimento de anistia que visava, sejamos sinceros, muito mais anistiar torturadores do que trazer essas pessoas de volta. Mas ele era o irmão do enfio da música da Elis Regina, que voltou para o Brasil, mas voltou ainda mais animado a construir esse novo Brasil, essa nova realidade. Participou dos movimentos, ativamente dos movimentos pelas diretas já, junto com seu irmão Enfio, um dos maiores cartunistas da história do Brasil, se não o maior. Teve todo um envolvimento em relação àquela questão da AIDS, que foi algo muito mais terrível do ponto de vista até que a Covid, não em termos de mortes, mas em termos de preconceito, porque canalizava-se muito o estigmatismo sobre os homossexuais, e ele hemofílico, tendo que receber transfusões de sangue, e ele e os irmãos foram todos contaminados, porque o Brasil tinha até então uma política de sangue que não tomava conta de nada, saía recolhendo o sangue das pessoas aleatoriamente em troca de dinheiro e não passava por uma bateria de exames. Você recebia sangue contaminado e muitas vezes saía pior do que entrou. Muitos hemofílicos e pessoas que precisavam, por conta de uma operação qualquer, receber sangue, muitas vezes saía com uma série de outras doenças por conta do sangue contaminado, já que o Brasil não tinha isso. E o primeiro grande ato foi ele criar essa resistência em relação à questão da AIDS, que era tão estigmatizada naquela época. E ele não parou e passou a vida inteira defendendo, um cara que foi sempre defensor da reforma agrária no Brasil para que a riqueza chegue a todos. Você que assiste hoje aí as novelas da Globo, a novela atual Terra e Paixão, você vê o que é, na verdade, na prática, a relação na terra, que muitas vezes o super rico que tem tudo, está sobrando tudo para todos os cantos, ele está de olho na terra do pequenininho, porque o verdadeiro ladrão de terras desse país não é aquela pessoa que recebe seu pedacinho de terra através da reforma agrária, de um movimento sem terra e tantos outros movimentos, mas é aquele grandão que está sempre de olho nas coisas dos outros, muitas vezes deixando de ganhar porque tem olho grande naquele pouco que o outro tem. E foi isso, essa é a grande biografia, a grande história de vida desse homem que tinha tudo, todos os motivos para deixar pelo caminho, mas foi exatamente por conta dele ter esse vigor e ter se entregar ao seu propósito que ele conseguiu vencer todas as barreiras inclusive da AIDS. Os irmãos ficaram pelo caminho em 88 por conta da AIDS, e ele ainda sobreviveu até 97, onde ele construiu todo esse legado brasileiro em cima da justiça social, da igualdade e da cidadania. Aliás, uma palavra que resume, que foi a essência do seu programa contra a fome, a ação popular lá atrás, resume bem o que são homens e mulheres que realmente assim aceitam viver sobre a égide daquilo que realmente nós nascemos, o nosso propósito. Ação, coragem de enfrentar os desafios e construir um mundo melhor para si mesmo e para todos ao seu redor. Então, gente, eu aconselho mais uma vez, nesse começo do ano, você que tiver a oportunidade, assista a biografia desse grande homem e deixe-se principalmente absorver por esse herói que está dentro de você, que como o Betinho tem toda a capacidade de construir um mundo melhor ao seu redor.